Olá, amigos do Canal Prático, estou aqui com meu amigo Sérgio Torrian e vou mostrar para você quem é o Sérgio, vou apresentar para você quem é o Sérgio e também nós vamos falar um pouco sobre a empresa dele, que é a Torrian Coaching Assessoria. Tudo bem, Sérgio? Tudo bem. Sérgio, é um bate-papo rápido, né? Um bate-papo simples e eu gostaria que você explicasse não só para mim, mas também para quem está assistindo ali o vídeo do Canal Prático. Primeiramente, o que é coaching? Muitas pessoas me perguntam, às vezes eu vou visitar algumas empresas, né, ou conversando com amigos, muita gente não sabe o que é coaching. Você pode explicar para a gente? Bom, coaching é uma coisa fantástica, é uma coisa que acabou mudando minha vida. Tá? Minha empresa hoje ela existe porque em 2007 eu passei pelo processo, passei pela formação, no qual... Naquela época eu vivia patinando na carreira, né? Eu era analista de RH, mas tinha muita dificuldade de crescimento. O coaching acabou destravando um monte de coisa, porque o coaching ele trabalha a questão do autoconhecimento, é descobrir seus pontos fortes, descobrir o que você tem de ponto fraco, tá? E começar o quê? Explorar os seus pontos fortes. Depois também vem um trabalho muito forte, emocional, um trabalho de autoestima, porque sem autoestima a gente não é nada, né? Então o coach ele foca muito nessa questão da autoestima. E autoestima, quando você está bem de autoestima, parece que tudo começa a conspirar a seu favor. E quando a autoestima não está legal, o que acontece? As coisas parece que começam a não dar certo. Dá tudo errado. Dá tudo errado. Então o coach também tem muito forte o trabalho de crenças limitantes ou pensamentos negativos que nós temos, né? Por exemplo, eu vejo muito cliente que quer vencer, ele tem aquela grande vontade de ser um diretor, ser um gerente ou ter a própria empresa, mas vem aquele pensamento que começa a falar assim, aqui não vai dar certo, é que está tudo tão difícil, é que aqui na empresa ninguém cresce, é porque a economia está ruim. Então o que acontece é aquele pensamento limitante, negativo, ele começa a sugar a sua energia e você começa a se entregar. Você não tem poder de reação com relação a essas coisas da vida. Outra coisa também muito forte no coaching, inteligência emocional. Quantas pessoas nós conhecemos que têm faculdade, têm pós-graduação, têm inglês, tem um monte de coisa, e o que acontece? Ela não consegue crescer também. Tá? É muito voltado a questões internas. Tá? Então, esse é o grande ponto do coaching. O coaching trabalha estratégia, por exemplo, de empreendedorismo para pequenas e médias empresas, questão de planejamento, questão de estratégia. Mas se você não estiver bem com você, tá? Autoestima, autoconfiança, toda aquela coisa que você tem no papel planejado, você vai engavetar e você não vai conseguir colocar em prática. Em poucas palavras, então, o coaching ajuda a pessoa a se descobrir, porque as pessoas... Praticamente todas as pessoas têm muitas qualidades, né? E o coach ajuda, então, as pessoas a enxergar essas qualidades. Isso, tem muitos exercícios, muitas dinâmicas de grupos, jogos empresariais, tá? Para quê? Para ajudar a gente a entender qual que é o nosso ponto forte. Vou dar o meu exemplo. Eu tenho dois pontos muito fortes, que é foco de ação, né, em resultado, e também a criatividade. Então, eu procuro o quê? Utilizar os meus pontos fortes. Tá? É igual jogador de futebol. O jogador de futebol, se você é atacante, então por que você vai jogar na zaga ou vai jogar na lateral? Você tem que jogar o quê? No seu ponto, no qual você vai realmente dar mais resultado. O que eu vejo em empresas são pessoas que têm perfil de comunicação trabalhando numa área totalmente analítica. Então, o que acontece? Ela não consegue desenvolver o maior potencial dela na questão de carreira. Então, a gente faz um dos trabalhos que a gente faz de base em empresas, o mesmo em carreira, é o quê? Entender qual que é o potencial de cada um, para ajudar na questão da estratégia de carreira, ou estratégia de empreendedorismo, ou para identificar potenciais de liderança, desenvolver líderes de alta performance, equipes de alta performance e etc. Sem dúvida, o coach é muito bom, né, Sérgio? Então, Sérgio, só para quem está assistindo ali entender bem, o coach não serve, não é somente para empresas, né, para as firmas, né, que procuram assessoria, mas também serve para pessoa física,
qualquer tipo de pessoa, assim como no seu caso, você me disse que, no caso, a empresa, né, te forneceu o curso e você se descobriu o seu talento. Isso você acha que as pessoas podem descobrir através do coaching? Podem se descobrir através do coaching? Se elas se permitirem, se elas realmente tiverem aquela vontade de crescer, se desenvolver, que o coaching ele é diferente de treinamento. Muita gente acha, não, que eu vou fazer o curso de coaching, vou fazer o treinamento. Não é treinamento, é muito mais do que isso. Embora tenha uma base de informações muito grande, o coaching ele é muito pragmático, ele é muito voltado a resultado. Entendeu? Então, essa que é a grande diferença. O treinamento é o seguinte, eu venho, passo alguns slides, vai agregar o quê? Conhecimento para quem está assistindo. O coaching, além disso, ele trabalha o quê? Plano de ação. Porque são só as ações que vão trazer resultado. Sem ação não é resultado, não tem jeito. Né? Então, essa grande diferença, e por isso que o coaching vem crescendo demais no mundo. Que é o quê? A ação. Tá? Mas ação descobrindo, lógico, seus pontos fortes, seu trabalho interno de ressignificação de crença, de atitude, de autoestima e depois a questão de estratégia. Aí é ação em cima de ação. Com ação a gente consegue chegar muito longe. Sem ação a gente não realiza nossos sonhos. Tá certo. Sérgio, nesses anos que você já vem executando esse tipo de trabalho, né? Conhecendo muitas pessoas, treinando muitas pessoas, né? Você tem se destacado nesse ramo. Também tem alguns livros, né? Isso. No caso, 2 livros que você escreveu também, algumas revistas. Você pode falar para o pessoal ali que está assistindo sobre isso também? Eu sou coautor de 2 livros, né? O Team and Leader Coaching e também o Poder do Coaching. Então, eu fui convidado para ser coautor, no qual eu mostro detalhadamente como foi o processo de 2 pessoas que conseguiram crescer. Inclusive, eram 2 funcionários de uma empresa que hoje viraram empreendedores. Foi muito interessante, foi muito gratificante. E eu também sou colunista de revistas, como, por exemplo, a Coaching, que é da editora Ser Mais. Tem uma revista que eu também tive a honra de participar do lançamento dela, é a revista Empreender é Viver, que é lá do Nordeste. E algumas revistas também daqui da região, no qual abordam o tema coaching, o tema assessoria empresarial, carreira, enfim. Tudo aquilo que a minha empresa abrange nessa questão de desenvolvimento de trabalho. Que legal, Sérgio. Também, Sérgio, talvez muitas pessoas não sabem, mas você ganhou um prêmio para os empresários, né? As pessoas que têm empresas, que estão aí no ramo também de coaching e outros, talvez buscam muito, que é o Top of Business, né? Você esperava esse prêmio? O que você sente por estar recebendo esse prêmio, né? Executando esse tipo de serviço? Bom, eu confesso, foi uma surpresa muito grande. Eu tinha como plano, lógico, dentro de 1 ou 2 anos, obter algum reconhecimento assim. Por isso que é importante planejar. Então, com planejamento, ele acabou vindo até antes. Né? Esse prêmio é a única empresa de coaching, RH, treinamento do Brasil a conquistar esse prêmio, né, dentro deste segmento. É um prêmio que vai dar muita visibilidade. Isso vai ser muito bom, porque eu tenho aquela questão do nosso planejamento, eu tenho também parcerias com empresas de coaching, também com coaches certificados para a gente crescer. E o coaching ele vem aumentando muito, principalmente com essa crise, não é? Crise econômica, crise política no qual o Brasil passa. Então agora as empresas estão percebendo a questão do que de se planejar, autoconhecimento, trabalhar potencialidades de equipe, tá? E isso faz com que nosso trabalho seja cada vez mais procurado. Tem até um ditado muito conhecido, Sérgio, que diz que a melhor defesa é o ataque, né? Então, nessa crise que a gente vem enfrentando, o Brasil e o mundo vem enfrentando, muitas pessoas pensam que cortar a publicidade ou até mesmo os serviços de assessoria, né, é a solução. Mas é ao contrário, né? Na verdade, a solução é buscar esse tipo de serviço para poder fazer a empresa destacar, né? Não é verdade? Olha, existem 2 tipos de empreendedores, 2 tipos de empresários. É aquele que na situação de crise ele recua, ele começa a recuar de uma maneira perigosa,
porque ele só está pensando no curto prazo, eu não posso gastar, não posso gastar. Então ele pensa muito no curto prazo, então as chances dele morrer são grandes. Agora, empresas que já pensam, que nós como empresários, empreendedores, nós temos que pensar o quê? Curto, médio e longo prazo. Então tem que ter esse equilíbrio. Tá certo, vai ter hora que vai ter que reduzir, vai, mas não deixem de investir, tá, em pessoas, que é a base de tudo. Se a gente não tem uma sinergia de equipe, não adianta nada você ter um processo interno muito bom, certificações de qualidade, máquinas, equipamentos, porque se a base de pessoas não está bem sedimentada, você tem um clima horrível, todas aquelas outras camadas de cliente, a questão financeira, ela começa o quê? A desabar também. Tá? Então é importante o quê? O empresário, o empreendedor, começar a pensar curto, médio e longo prazo. Porque tem muito empresário que eu conheço, parece que ele mesmo está cavando o próprio buraco, porque está com uma visão de curto prazo muito perigosa. Tá certo. Eu espero que você tenha gostado dessa entrevista breve, né, Sérgio? Agradeço por essa entrevista, essa oportunidade do Canal Prático estar te entrevistando, né? Esse privilégio. E, Sérgio, quem quiser buscar o seu trabalho, né, de assessoria, buscar conhecer a Torrean Coaching, né, e assessoria, como que pode estar fazendo? Bom, isso é característica da nossa empresa e também dos nossos coaches parceiros, que é o quê? Oferecer uma apresentação, uma sessão gratuita, tá? Inclusive, nós damos de presente uma ferramenta de identificação de potencialidades pessoais que já vai dar um direcionamento. Por quê? Tem muita gente ainda que não conhece o coaching. Tem gente que acha que coaching é assim, vou fazer o trabalho com o Sérgio, mas ele vai ficar 1h30, 2 horas falando no meu ouvido o que é. Não é. Tá? É uma coisa muito dinâmica. Tá? E o coaching, ele traz o quê? Ele traz de dentro para fora o seu potencial. Então, em nenhum momento eu vou chegar a falar para uma pessoa, né, você tem que fazer isso, fazer aquilo. Não. Eu tenho que entender o potencial dela e direcionar de acordo com o perfil dela, porque senão está errado. Como que eu posso indicar uma pessoa para fazer? Você tem que fazer uma faculdade de marketing, tá? Se não é o potencial dela, se não é o perfil de carreira dela. Tá? Então, a gente tem que ter um cuidado muito grande. Tá? É por isso que o coach está crescendo mais e traz grandes resultados. Tanto que nossa empresa já atendeu, desde 2009, mais de 2.000 clientes. Poxa, que legal. E também, antes que eu me esqueça, já estava me esquecendo, aquela questão do Sebrae. Você pode me explicar também? Eu tenho várias certificações do Sebrae, também sou Empreteco, que é uma certificação que ela é concedida pela ONU. Então, hoje eu estou também capacitado a dar treinamentos para empresários, empreendedores, né? Sempre voltado para pequenas e médias, não empresa grande. E também para quem está querendo iniciar um negócio, ajudar num plano de negócios, montagem de estratégia, até a questão comercial também, como identificar possíveis clientes, prospecção, mapeamento, enfim. Abrange todas as áreas de uma pequena e média empresa. É o trabalho que nós fazemos. Tá certo, Sérgio. Muito obrigado pela explicação, pela entrevista, né? Agradeço mais uma vez. Obrigado a você que está assistindo também. E não perca tempo. Você viu que pode estar buscando assessoria como a empresa do Sérgio aí, a Torrean Coaching Assessoria. Entre em contato, vai aparecer o contato aí para você aproveitar essa oportunidade. Obrigado.